continuidade nesta festa bonita, nesta escola de sabedoria, nós vamos receber agora um dos maiores palestrantes do Brasil. Ele é o nosso bispo Guaraci Silveira, ele que é membro do Conselho Nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, líder nacional da Igreja do Evangelho Quadrangular, e nos dá a honra da sua presença nesta manhã abençoada na Escola de Sabedoria. Nós vamos aprender muito nesta manhã. Vamos recebê-lo com palmas para o Senhor Jesus. Bom dia, irmãos. A paz e a graça do Senhor Jesus Cristo vos seja multiplicada. Assentai-vos todos que estão de pé. É uma grande responsabilidade falarmos diante de um público tão bonito, tão grande, como o que está presente. Falando nisso, que está presente aqui uma chave que alguém perdeu. Parece que é de uma motocicleta, viu? Vem procurar aqui quem perdeu essa chave, viu? Vou deixar com essa moça bonita aqui, tá? Olha aqui, essa chave aqui, senão ela vai ficar com a moto para ela, tá? Amados, a primeira instituição de Deus, a gente pode misturar duas circunstâncias: ou foi o trabalho, ou foi a família, ou foi a família, ou foi o trabalho. Mas parece que essas duas coisas começaram simultaneamente, começaram juntas, Mauro, o trabalho e a família. Nós, quando olhamos para o ser humano, vemos que todos os seres humanos, eles querem alcançar uma coisa. Essa coisa que o ser humano quer alcançar, essa coisa que o ser humano quer ter, pastora Marinila, se chama felicidade. A felicidade, para nós alcançarmos, nós precisamos ser bem-sucedidos pelo menos em 3 áreas. Nós precisamos ser bem-sucedidos no relacionamento social, nas nossas amizades, com os nossos amigos, a pessoa da nossa turma. Nós precisamos, para ser bem-sucedido e sermos felizes, nós precisamos ter um bom relacionamento com Deus. É impossível o homem ser feliz se ele não tiver esse bom relacionamento com Deus. Em terceiro, pastor Rodrigo, é necessário, para sermos felizes ou felizes, termos um bom relacionamento familiar. Essas 3 coisas são elementares na vida do ser humano: o relacionamento social, o relacionamento com Deus e o relacionamento familiar. Causa-me muita preocupação os últimos tempos, quando eu sei que o número de divórcios no Brasil aumenta acentuadamente, e cada dia. Se nós voltássemos 40 anos atrás, iríamos ver muitos poucos casais desfeitos, ou poucos casais recasados, de casamentos rearrumados pós uma separação. Se nós voltássemos na história, veríamos que isso era uma coisa que praticamente não acontecia. Mas hoje, em quase todas as famílias, existem separações, existe divórcio, existe o desquite, existem as pessoas que não se entendem e as famílias destruídas. Meus queridos irmãos, eu acho que a primeira situação para uma família bem estruturada, nós precisamos ter alguns princípios.
Estamos trabalhando sobre um seminário sobre sabedoria. E sabedoria é uma coisa que todos têm de pedir a Deus. A palavra de Deus diz: se alguém tem falta de sabedoria, peça, que Deus dá com abundância, dá profusamente, derrama sobre nós a sabedoria. Deus tem prazer em fazer isso. Agora eu falo aqui com um auditório eminentemente jovens. Vejo poucas pessoas de meia idade ou mais velhos, mas vejo muitos jovens. E creio que entre esses muitos jovens existe uma primeira circunstância aqui: muitos que são solteiros, muitos que são solteiras. Ontem, quando o pastor Murdoch falava, ele perguntou: quantos gostariam de casar? Centenas e centenas de pessoas levantaram as mãos. Aliás, pastor Isadora, a primeira que levantou a mão foi a pastora Tânia, sabe? Então, e é natural. Afinal, Deus fez um homem, Deus fez uma mulher. Era para quê? Para que eles se casassem. Mas o que aconteceu, o que acontece no decorrer da história, parece que o ser humano, ele não pensa tanto nesse relacionamento, que deve ser uma coisa duradoura. Nós normalmente casamos com as bênçãos de Deus, e a Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus diz: aquele que Deus ajuntou, não separe o homem. Mas nós estamos vivendo, pastor Otto, que nos abrilhanta aqui com a sua presença, nós estamos vivendo numa época onde não se valoriza o perfeito relacionamento e também não se valoriza a família. E eu gostaria que nós começássemos a pensar com muita seriedade sobre o que significa a família de cada um de nós. Primeiro, nós temos que pensar na família como um presente de Deus para nós. Um presente de Deus. Agora eu queria falar um pouquinho antes do assunto que nós vamos entrar. Eu queria falar basicamente com os jovens solteiros, com as pessoas solteiras e que vão se casar. Meus queridos, nós, quando nascemos, nós não temos muita oportunidade de escolha, pastor Amparo. Nós não escolhemos nossos pais, nós não escolhemos nossos irmãos, nós não escolhemos nossos tios, nós não escolhemos a cidade onde vamos nascer, o país, o estado, nós não escolhemos a nossa cor, nós não escolhemos a nossa raça, nem o nosso nome nós escolhemos. Então, quando nós nascemos, daí alguém diz: você vai chamar Joaquim, você vai chamar Pedro, você vai chamar Amparo. Alguém disse isso, você não escolheu isso. Mas uma coisa que nós temos direito de escolher são nossas amizades e aquela pessoa que vai ser o nosso companheiro, a nossa companheira para a vida toda. Então nisso se requer sabedoria. Nunca cometa a burrice de escolher mal, porque é uma escolha. A pessoa diz: mas se não der certo eu separo. Você pode separar da mulher, você pode separar do homem, você nunca se separa das consequências de um casamento mal feito. Vocês entenderam? Nunca se separa das consequências de um casamento mal feito. Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar aos meus queridos jovens que ainda não são casados: quando você for casar, escolha entre as pessoas os filhos de Deus. Eu não conheço um casamento misto, alguém que é dos filhos de Deus ou das filhas de Deus, que foi casar-se com uma pessoa que não pertencia ao rebanho de Deus e esse casamento tenha sido duradouro ou tenha dado certo. Nem sequer nós, como ministros, como pastores, como sacerdotes, como missionários,
como obreiros, temos autorização de pedir uma bênção sobre um casamento misto, um casamento de um filho de Deus com alguém que não é filho de Deus? Não temos, porque ela já começa violando um princípio. Deus disse: escolherás entre os teus irmãos. Mas muitas vezes, sabe, meus jovens, quando vou bater um papo com jovens, falando sobre casamento, nas linguagens jovens hoje, pastor Otton, a pessoa diz: ah, mas eu não senti aquela química. Para com isso. Casamento não é química, é outra aula, é matemática. Entenderam? Casamento é matemática. Ela tem essa virtude e tem esse defeito. Um anula o outro, mas sobra um pouquinho. Tá, tudo bem. Entendam essas coisas. É uma somatória de virtudes e defeitos. Aquelas que você pode tolerar e aquelas que você não pode tolerar. Se você está namorando uma pessoa, está noivando, mas vê um defeito que a pessoa não está disposta a mudar, não arrisque seu casamento. Se não muda agora quando é solteiro, não vai mudar depois de casado. E tem pessoa, pastor Redi, com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim. Eu sou assim. Eu vou ser sempre assim. Meus queridos, isso não dá certo. Relacionamentos nós temos que fazer renúncias e aceitação. Vocês entenderam? Então, meus jovens, quando você for casar, muitas vezes, pastor Otto, a moça acha que é casar com pão, tá? Minha querida, não procure casar com pão, procure casar com quem sabe ganhar pão. Tem muita gente que está casando com pão e depois passando fome, viu? Tá? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso. Então, o princípio de ter um lar realmente equilibrado começa-se na escolha. Escolha com sabedoria. Alguns anos atrás, eu fui visitar um amigo meu que era gerente de uma das agências do BASA, Jean Jacques. Cheguei com o Jean Jacques e disse: ô Jean, fazia 30 anos que não via o Jean. Ele disse: daí, Guaraci, tudo bem? Eu disse: tudo bem. E depois bate papo, pôr nos papos em dia. Foi um dos primeiros amigos que eu tive aqui na Amazônia, quando cheguei no Pará. E daí o Jacques falou: Guaraci, aliás, ele foi até testemunha do meu casamento. Daí, pastor Redick, o Jacques falou: Guaraci, você continua casado com a Eusete? Eu disse: eu continuo casado com a Eusete. Disse: Guaraci, mas isso já fazem 30 anos. Eu disse: e você, Jacques, você continua casado com a Maria? Ah, não, eu larguei da Maria, depois fui, não sei, casei com não sei quem, depois com não sei quem. Eu estou na quarta e estou pensando em ir para a quinta. Agora, meu povo de Deus, eu pergunto: será que o Jacques foi feliz um dia? Eu não creio, pastor Mercúrio, que ele tenha sido feliz um dia. Ele só escolheu relacionamentos errados. Fazem 150 anos que eu sou casado com a mesma mulher. Ela me tolera todo esse tempo. Mas pela graça de Deus, não é mérito meu não, mas pela graça de Deus, Deus deu uma mulher que soube me compreender. Mas quando eu era solteiro, Deus deu-me sabedoria para escolher a pessoa certa. Porque como eu casei com uma pessoa certa, eu podia ter casado com pessoas erradas também. Com uma pessoa errada, não é isso? Então, meus queridos irmãos, meus jovens, pense bem. Minha filha, você que é solteiro, procure um jovem de boa família, trabalhador,
comprometido com Deus, comprometido com a verdade. Meus jovens, rapazes que estão solteiros, quando você quer casar, procure também uma moça, olhe para a mãe dela, vê o compromisso da mãe, vê se é uma mulher honesta, se é uma mulher digna, se é uma mulher comprometida com Deus. Eu não digo que muitas vezes houve pessoas, ou há pessoas, que muitas vezes até tiveram um passado com algum deslize, com algum erro de conduta, mas tem um caráter cristão. Não quero discriminar nessa situação, não é isso. Mas analise, porque você, meu querido, aquilo que eu falei, quando nós nascemos, nós recebemos um pacote completo, o pai, a mãe, a avó, o irmão. Mas você tem direito a escolher o seu companheiro, a sua companheira, que deve ser para a vida toda, o seu esposo, a sua esposa. Então saiba escolher. Uma das poucas coisas que você tem direito de escolher nesse mundo é seus amigos, a sua esposa ou o seu esposo. Saiba escolher, peça a orientação de Deus. Não seja afobado, não tem que casar com 13, 14 anos, não. Isso era uma coisa do passado. Sabe, pastor Mercúrio, antigamente, como o povo vivia muito pouco, o povo só vivia 45 anos, que era a média de vida do povo brasileiro, então tinha que casar cedo porque ia morrer cedo. Mas hoje a nossa expectativa de vida está com 74 anos. Vamos realmente escolher a pessoa que nós podemos casar, a pessoa que nós podemos ter um relacionamento e que deve ser para a vida toda. Meus queridos irmãos, o índice de divórcio está muito grande no Brasil. Em alguns lugares já está chegando a 50%. Em algumas cidades brasileiras, 50% de divórcio. Mas o divórcio, as suas consequências são graves. São filhos que vão estar abandonados, é filho sem pai, é filho sem mãe. São as vítimas depois de todo um sistema social, pessoas que vão estar envolvidas muitas vezes na marginalidade, tudo consequência de um lar separado. Então, abrindo essa nossa palestra, eu queria justamente que você pensasse com muita seriedade, meus queridos, com muita seriedade no seu futuro. Não arrisque o seu futuro. Faça da sua casa uma igreja e da sua igreja a sua casa. Entenda isso daí. Uma igreja 100% família. Olha, e falo para grande parte para líderes evangélicos nessa manhã. A igreja que não se preocupa hoje com a família, a igreja que não se dedica a um pensamento com seriedade à família, é uma igreja que está fadada à sua autodestruição. Nós temos que ter nossa preocupação em reconstruir lares que estão desfeitos, lares que estão em iminência de se desfacelarem. Todos nós líderes, nós não podemos dormir no ponto. Existe um ditado que diz: quando você vê a barba do vizinho pegando fogo, põe a sua de molho. Se nós vemos a sociedade se dilacerando em divórcios, isso começou a entrar também na igreja. E as pessoas muitas vezes dizem: mas Deus aceita essa situação, Jesus aceitou. Mas se nós recorrermos ao profeta lá do Antigo Testamento, vai dizer: Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Vocês entenderam? Pode repetir esse aleluia aí. Deus quer o lar bem constituído e para sempre. Entenderam, meus irmãos? Bem, meus queridos irmãos, casamento realmente é um negócio complicado. E como casamento é um negócio complicado, eu queria chamar primeiro a minha esposa. Vem cá, Eusébio, dá um jeito de subir aqui. Acha um caminho por aí, tá? Vocês sabem que muitas vezes, pastor Otto, a gente pede
a gente pede para outras pessoas orarem pela gente, a gente pede para um conferencista orar pela gente, a gente pede para um pastor famoso orar pela gente, uns escrevem umas cartinhas lá para o Valdomiro orar por eles, né? Mas você sabe que nós esquecemos muitas vezes de pedir para nossa mulher orar por nós? A mulher esquece de pedir para o marido orar por ela. Vocês já pensaram nisso? Já pensou nisso, irmão? Você já pediu para sua mulher orar por você? Já? Não, parabéns, tá? E você tem fé na oração dela? Então, olha, muitas vezes a pessoa está doente, fica lá, escutando o rádio, a televisão, procurando um dos milagreiros de plantão na televisão, no rádio, para pedir oração. Não sou contra isso não, de maneira nenhuma, não sou. Mas a primeira pessoa que você pode pedir para orar é a sua mulher, é o seu marido. A Bíblia fala com a oração da imposição das mãos, as pessoas são curadas. E tem uma vantagem, vocês sabem qual é a vantagem da mulher orando pelo marido, e o marido orando pela mulher? É que o marido pode pôr a mão em qualquer lugar da mulher, e a mulher pode pôr em qualquer lugar do marido. Vocês entenderam? Então peça para sua mulher orar por você. Peça para você, ore pela sua mulher. E muitas vezes nós fazemos apenas a oração da intercessão. Senhor, isso aí, por exemplo, eu faço todo dia pela minha família. Mas engraçado que eu penso há muito tempo, eu nunca tinha pedido para Eusete, pastora, usada por Deus, para orar por algum tipo de enfermidade, algum problema meu. Eu nunca tinha pedido. Depois eu comecei a pensar nisso. A primeira pessoa que tem que orar por nós, pelas nossas dificuldades físicas, emocionais, é justamente Eusete está dizendo aqui, diz que não peço porque eu sei que eu oro. Eu sei, na verdade, mas é uma oração com imposição das mãos, assim, Eusete, tá? Desse jeito, tá? E falando nisso, agora nós vamos começar o estudo. Ore por mim nesse momento. Estenda sua mão. Senhor, nós te apresentamos o teu filho, o teu servo. Senhor, esta vida tão preciosa para ti, útil no teu reino, Senhor. Te pedimos agora, Senhor, que tu fales aos nossos corações através do teu servo. Unge os seus lábios, a sua mente, dando-lhe sabedoria, discernimento, revelação da tua palavra acerca da família, dos laços conjugais. Em nome de Jesus, te pedimos esta unção sobre o teu filho e declaramos sobre ele bênção em nome de Jesus. Amém. Eu falava que Deus no princípio criou a família como primeira instituição. Meus queridos, esses tempos atrás, eu estava hospedado num hotel numa cidade de Tocantins. O dono do hotel me chamou e disse: bispo, eu gostaria de confidenciar algumas coisas para o senhor. Daí ele começou a falar sobre a família dele. Ele falou primeiro do filho, depois da filha, depois da mulher. Disse: pôs defeito em todos eles. Pôs defeito em todos eles. Disse: Luizinho, de fato tá algumas coisas difíceis na sua família, né? Todos eles têm defeito. E eu tive pensando aí, pastor Otto, que realmente não existe nenhuma família perfeita. Todas as famílias elas nascem com imperfeições e vão viver com imperfeições. E a nossa família não é perfeita, a minha não é, a sua não é, a de ninguém é. As famílias elas têm imperfeições, mas o segredo da família está um cobrindo a imperfeição do outro e um ajudando o outro. Ontem eu tive uma experiência muito interessante. Esse hotel aqui tem um pequeno parque zoológico e eu fui visitar os macacos.
Entre os macacos tem um lá chamado Seu Madruga. E a esposa do Seu Madruga, eu não sei se é Florinda ou qualquer coisa parecida, ela está com um macaquinho, um nenenzinho. E aí, Redig, mas a hora que a gente se aproxima da macaca com o macaco-aranha, o Seu Madruga põe logo na frente, se defendendo a família. Fica pulando ali na frente, defendendo a família dele. Defendendo a família. Eu achei extremamente interessante aquela situação, aquele macaco, um ser, porque normalmente nós sempre entendemos que a fêmea tem no reino animal, tem uma enorme capacidade de defesa e se agiganta em coragem na defesa de seus, da sua prole, de seus filhos. Mas eu achei muito interessante a atuação do macaco, Seu Madruga, com os seus filhos, Júnior. A hora que a gente chega próximo dele, da fêmea, com o macaquinho, ele se põe na frente logo defendendo. Nada, nenhum mal vai acontecer com a minha prole, com a minha família. Eu me ponho em defesa. Como eu achei bonito, como eu achei bonita essa atitude do macaco Seu Madruga. Extremamente interessante. Meus queridos irmãos, lembro-me que mais ou menos há 12 anos atrás, nós se reunimos, o Conselho Nacional da Igreja Quadrangular, para elaborarmos um novo estatuto para a igreja. E coube-me a responsabilidade de fazer uma nova redação para a declaração de fé. E eu comecei a reescrever a declaração de fé, e quando eu pus um tópico novo, a necessidade, cremos na necessidade da apresentação de crianças, como Jesus foi apresentado, como era costume entre o povo judeu, e no exemplo do próprio Jesus e da igreja apostólica, da igreja primitiva. E eu pus esse tópico: cremos na necessidade da apresentação da criança, consagrando diante de Deus. Quando entrou em discussão, algumas pessoas disseram: não, pastor Guaraci, isso daí deve ser levado para ritos e cerimônias. Daí um pastor do Paraná, um pastor muito respeitado, dos mais antigos da igreja, pastor Eduardo Jujelski, disse: o pastor Guaraci tem razão, isso precisa entrar na declaração de fé, sim, é mistério, é necessário. E ele começa a contar uma história disso. Alguns anos atrás, eu fui visitar um lar em Curitiba. Todas as pessoas lá estavam com vítimas de feitiçaria, de bruxaria. Todas as pessoas naquela casa estavam contaminadas. Todas aquelas pessoas estavam possuídas. E o pastor Eduardo continuava a história, Ney. Ele dizia: quando eu comecei a orar por uma das pessoas, o demônio se manifestou e disse: essa casa aqui toda é minha. A gente sabe que o demônio é mentiroso, mas diante do nome de Jesus ele tem que dizer a verdade. O demônio mente o tempo todo, mas diante do nome de Jesus ele não tem alternativa senão dizer a verdade. E o demônio continuava dizendo: essa casa aqui toda é minha. Fulano, eu só não pude pegar aquela criança ali, que está pequena ainda. O pastor Eduardo estranhou. Está escondido. Daí o pastor Eduardo inquiriu: demônio, em nome de Jesus, por que você não pode pegar essa criança? Ah, porque os avós dela levaram para uma igreja evangélica e consagraram aquela criança para o homem da cruz. Vocês entenderam? Um simples ato, Júnior, de pegar e levar a criança e consagrá-la diante do templo. Deus toma aquela criança sobre a sua responsabilidade. Eu sei, eu falava rapidamente ontem, pastor Otto,
que nós somos uma nação que estamos crescendo muito. Somos aqui no Amapá mais de 30%. Nós temos muitas pessoas que se converteram e ainda não tiveram oportunidade de consagrar seus filhos a Deus. Eu conclamo a este povo que ainda não teve essa oportunidade. Não é uma coisa só para criança, não. A criança é quando já está nascida no reino evangélico, numa igreja evangélica. Mas vocês, os mais velhos, façam a cerimônia dentro da sua igreja. Venha com ato de consagração, consagrar seus filhos, seu marido, sua esposa diante de Deus, porque Deus toma como responsabilidade aquilo. Deus toma conta. Meus queridos, Deus ama a sua família. Entenda sempre a sua família como um presente de Deus para você. Entenda sempre como um presente de Deus. Mas, amados, o Joãozinho chegou queixoso, chegou para o amiguinho dele, viu, Mauro? O amiguinho dele tem uns 5 anos, os dois, e disse: na minha casa tudo estava certo, tudo estava certinho. O meu bisavô casou com a minha bisavó, o meu avô casou com a minha avó, meu pai casou com a mamãe, meu tio casou com a titia. Agora a minha irmã estragou tudo, casou com um cara que disse que vai chamar cunhado. Meus queridos, a gente casa com uma pessoa que não tem nada a ver com a gente, diferente, de hábito diferente. Eu, por exemplo, eu nasci no interior de São Paulo. Eu digo que eu sou vaidosamente um caipira paulista. Vim aqui para a Amazônia e casei com uma cabocla marajoara. Não é isso, Zé? Achei numa tribo indígena aí, tá? Mas é uma índia meio loira, sabe? Então, meus queridos, de sotaque diferente. Enquanto eu falo amor, ela fala amor. Comidas diferentes. Enquanto lá a gente pensava no virado de feijão, aqui nós temos um tal de maniçoba, que é gostoso, né? É tudo diferente, costumes diferentes. Mas uma coisa, nós éramos iguais. Ambos professávamos Jesus como Salvador. Entenderam? Meus amados, Neemias era copeiro do rei da Média Pérsia. Como copeiro, ele tinha uma função meio perigosa. Qual era a função do copeiro, Pastor Júnior? Ele experimentava a comida e a bebida do rei, passava uns 15 minutos, estava vivo, pode comer, pode beber, rei, porque não tem veneno, né? Essa era a principal função de Neemias, o provador, pastor Iraci, das comidas do rei, pastor Miguel. Então, e Neemias, sempre muito zeloso, sempre muito honesto, sempre muito correto, sempre mostrando um semblante alegre, de bom humor. Mas o rei notou que Neemias estava contristado, de semblante baixo, e o rei chama Neemias e diz: o que está acontecendo com você? Porque o seu semblante está decaído, a tristeza no seu olhar, dizia o rei, pastora Carmen. E Neemias então disse: ó meu rei, como eu posso estar alegre, se a cidade onde nasceram os meus pais, onde está a história da minha nação, onde estão os sepulcros de meus antepassados,
ela está destruída, à mercê de salteadores, à mercê de violência. O meu templo está contaminado, os meus sacerdotes estão corrompidos. Como é que eu posso, meu rei, estar alegre com uma situação dessa? E aquele moço parece que tinha ganho o coração daquele rei. Ele disse: o que é que você precisa, Neemias? Me dê autoridade, me dê condições para chegar, ir à minha cidade. E vejamos bem, ele estava em Susan, lá nos contrafortes dos montes da Armênia, lá perto onde tinha ficado a arca de Noé, lá naquele lugar, na fortaleza de Susan, nos contrafortes do Monte Ararat, lá que estava Neemias, distante aproximadamente 2.000 quilômetros de Jerusalém. Mas ele tinha sabido essa notícia através de seu irmão Anani, que tinha estado em Jerusalém numa peregrinação. Então ele volta, ele consegue condições do rei. O rei dá provisões, logística necessária para que Neemias então Neemias vá até Jerusalém. E Neemias chega a Jerusalém. Ele começa a primeiro conhecer todas as dificuldades de Jerusalém. Ele procura reconhecer todas as dificuldades. Ele vai ver que os portões estão queimados. Ele vai ver que os muros estão em partes derribadas. Ele vai ver que os ladrões e salteadores e inimigos entravam com facilidade na cidade. Ele vai ver que as festas judaicas não estavam sendo realizadas. Ele vai ouvir também um idioma confuso, porque o povo que estava habitando ali já não sabia o idioma que falava, misturava os idiomas, tinha virado quase uma Babel. E aquilo condoeu o coração de Neemias. E ele fez um mutirão, chamou o povo com a ordem legal. Ele começou a reconstruir as cidades. A cidade, aliás, ele começou a reconstruir. Mas nós só vamos perceber o porquê daquela situação calamitosa que encontrava-se em Jerusalém, que encontrava-se em Judá, é no capítulo 13 de seu livro, quando Neemias faz um apanhado das situações sociais e familiares que Jerusalém se encontrava, que os judeus se encontravam. Porque naquele tempo, naqueles últimos 100 anos, da volta do cativeiro até aquele momento, os judeus tinham se contaminado, tinham ido para o casamento misto, tinham casado com pessoas que não eram da tribo de Judá, não eram do reino judeu, não era do reino que Deus tinha estabelecido, da união que Deus tinha estabelecido. Então tinham feito casamentos de todas as espécies. Então a crise que assolava Jerusalém não era uma crise de violência, não era uma crise de assaltantes, não era uma crise de drogas, não, a crise que açoitava Jerusalém era a crise familiar. A crise familiar que acontecia em Jerusalém era a mãe causa de todas as outras crises. Mas eu não quero me reter ao passado, eu quero vir ao presente. Quero vir nos dias de hoje, no primeiro quartel do século 21. Nós, os habitantes aqui desse extremo norte do Brasil, e quero trazer essa realidade para a nossa sociedade. Como que está a sociedade brasileira? Nós dizemos que nós temos crise de violência, existe morte, existe assaltos. Nós não temos crise de violência, não, meus irmãos. Nós temos uma crise de família, porque na família bem constituída não dá assassino, numa família bem constituída não dá assaltantes. Nós ouvimos falar o tempo todo sobre traficantes
que traficam cocaína, heroína, ópio, LSD, êxtase e tantas outras drogas, tantas outras porcarias. Não existe crise. Não existe crise com traficantes, não, meus irmãos. Existe a crise familiar, porque uma família bem constituída, pastor Miguel, não vai gerar um traficante. Vocês concordam comigo, irmãos? Nós falamos que a crise até de identidade sexual no Brasil. Hoje dizem que há aproximadamente 15% de homossexuais que não sabem se são homens ou são mulher. Não há crise de identidade sexual não, num lar bem constituído, porque o lar bem constituído na palavra de Deus, meus irmãos, vai gerar homem macho e fêmea fêmea. Vocês entenderam? Dá para dizer amém? Glória é para o Senhor. Meus irmãos, diz que a crise no sistema penitenciário, que as nossas penitenciárias, as nossas prisões estão cheias de gente. Não é crise no sistema penitenciário não, meus irmãos, porque a família bem constituída não abastece os presídios. Vocês entenderam? A família bem constituída não abastece presídios. Pastor Iraci, a família que está abastecendo o presídio é a família desagregada. Vocês entenderam? Meus queridos irmãos, nossa família é presente de Deus. Nossa família é presente de Deus. Seja você o sacerdote ou sacerdotisa da sua casa, o tempo todo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Neemias, ele quando percebeu a crise familiar, que assolava Jerusalém, Júnior, ele conclama o povo, uma multidão que estava diante dele. Nós vamos encontrar essas palavras lá em Jeremias 4,14, diz: pelejai, lutai, combatei pelos vossos irmãos, por vossos filhos, por vossa filha, por vossa mulher e pela vossa casa. Meus queridos, relacionamento familiar não é uma coisa muito fácil não. Relacionamento familiar não é coisa muito fácil. Afinal, a gente, muitas vezes a gente fica bravo com a gente mesmo. E tem alguns de nós que parece que até homem muitas vezes parece que está de TPM o tempo todo. Não é só mulher não, tem homem que parece que está de TPM o tempo todo irritado, o tempo todo. Então, esses relacionamentos, meus queridos, Salomão escrevendo o livro de Cantares, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz: apanhai as raposinhas, porque elas fazem muito mal à tua vinha. Nenhum casamento, meus irmãos, é destruído, nenhuma família é destruída porque simplesmente um leão atacou, porque houve um ataque de um dinossauro, porque houve o ataque de uma sucuri ou de um crocodilo. Salomão escrevendo no Cantar diz: as raposinhas fazem muito mal à tua vinha. E meus queridos irmãos, as raposinhas fazem muito mal à nossa família. E quais seriam essas? Mas raposinha, o que a raposinha pode fazer? Então, pastor Otto, daí vejamos bem que Salomão está escrevendo aqui uma questão do Oriente Médio, onde naquela época existiam elefantes, existiam leões, existiam girafas, zebras, hipopótamos, todos os grandes animais. Mas ele diz:
As raposinhas fazem muito mal à tua vinha. As raposinhas fazem muito mal à tua vinha, porque as raposinhas atacavam justamente a uva que estava verde. Ela cortava o cacho do que seria uma grande uva. Mas dentro do nosso lar, quais são as raposinhas? Muitas vezes que podem estar minando o nosso relacionamento, destruindo o nosso relacionamento. Meus queridos irmãos, agora eu estou lidando com uma crise lá no Tocantins, no estado que eu administro, da separação de um casal que são amigos meus. Sabe como é que começou a raposinha nesse casamento, pastor Júnior? Sabe como é que começou? Com a desgraçada da internet. Ninguém se assusta de dizer que as palavras desgraçada não é palavrão não, meus irmãos. Está lá na Bíblia, está em Apocalipse. Sou desgraçado, pobre e nu, tá? Não, isso não é palavrão não. Isso está na Bíblia. Relacionamento, amizades virtuais. E aquele casamento, pastor Mercúrio conhece, chegou à dissolução, à separação. O porquê? Porque aquela amizade, pastor Otto, na internet começou a aumentar, até que aumentou muito. Tenha cuidado com quem você está se relacionando na internet. A internet pode ser um instrumento de Deus para abençoar a todos nós, mas pode ser um instrumento maligno para destruir lares. Tenha cuidado, saiba com quem seu filho está se comunicando, cuide de seus filhos, faça igual o macaco seu Madruga. O macaco seu Madruga, ele, quando a gente chega perto, ele já está defendendo o filho, mas nós não sabemos com quem nossos filhos estão se relacionando na internet, nos MSS, né? Nós não sabemos. E a coisa vai prosperando, vai progredindo, e muitas vezes chega o caos do inevitável. Eu tenho uma sobrinha que foi até criada na igreja, tudo certinho, se apaixonou virtualmente, começou a corresponder, achou um moço alto, loiro, moreno, rico, bonito. Mas que coisa! Na internet todo mundo pode ser bonito, rico, poderoso. Olha, pastor Otto, é que Deus tem responsabilidade com a palavra dele, e por causa de oração, Deus livrou aquela minha sobrinha de um relacionamento maligno que tinha começado através da internet. Agora estou com um caso de um casal de amigos que eu falei para você, um lar destruído por causa disso. Meus queridos irmãos, eu quero convidar vocês a pensarmos numa história. Vocês sabem o que significa a palavra Belém? Normalmente, nós os evangélicos sabemos, significa casa do pão, casa de pão. E na casa de pão, em Belém, da Judéia, existia um homem, Júnior, chamado Elimeleque, ou em outras traduções, Elimeleque. E esse homem que vivia na casa do pão, Elimeleque, um dia pegou a sua família, pastor Eusete, e disse: a fome está chegando em Belém da Judéia. Vamos sair a peregrinar, vamos para Moabe. Vejamos bem, ele fez justamente, pastor Otto, o contra-êxodo. O êxodo tinha saído do Egito, passado por Moabe e chegado à Judéia. Agora, Elimeleque pega a sua família, Noemi pega Quilom e Malom, os seus filhos, e vai para Moabe. Ele saiu da casa do pão e foi para as terras de Moabe. Lá, meus queridos, a família de Elimeleque não conseguiu o pão.
mas conseguiu a morte. O próprio Elimeleque morreu, os seus 2 filhos morreram, porque eles saíram da casa do pão. Meus queridos, para onde nós estamos levando a nossa família? A qual caminho nós, patriarcas da nossa casa, vocês mulheres matriarcas de suas casas, vocês responsáveis pelas suas casas, a qual caminho estão levando a sua família? Pastora Carmen, pastor Iraci, Elimeleque levou a Moabe. Em Moabe ele encontrou a sua própria morte e a morte dos seus filhos. Só a grande misericórdia de Deus que proveu que Noemi voltasse de lá e depois trouxesse uma antecedente de Jesus, que foi Ruth. Mas o caminho de Elimeleque foi desastroso. Ele levou a sua família ao desastre. Ele saiu da casa do pão, Thaís, e foi para a casa da morte. Meus queridos, povo de Deus, para onde está indo a nossa casa? Para onde está indo a nossa família? Para onde está indo? Nós temos acompanhado o que nossos filhos estão fazendo? Nós temos acompanhado o que nossas filhas estão fazendo? Nós temos vistoriado a amizade de nossos filhos? Ou nós temos medo de sermos taxados de retrógrados, de patrulhadores? Não, meus irmãos, quando nós patrulhamos, nós aconselhamos, nós estamos sendo simplesmente pais e mães responsáveis. Vocês entendam isso? Entendam isso? Entendam isso? Nós encontramos na palavra de Deus, diz: eu requererei de tuas mãos o sangue de teus filhos. Meus queridos, se algum dos filhos ou alguém da família do cristão for para o inferno, mas que ele não vá para o inferno com nossas impressões digitais empurrando-os para o inferno. Se infelizmente alguns dos filhos dos nossos cristãos, alguém da família cristã, for condenado a uma eternidade sem Deus, que ele vá com a costa lanhada, arranhada, de tanto nós tentarmos segurar no caminho certo, na casa do pão, na casa dele. Meus queridos, a família é um presente de Deus. Gaste tempo com a sua família. Lembre-se de uma coisa: quando for perguntar para Jesus se o divórcio era permitido, Jesus respondeu: pela dureza do coração, mas eu gostaria que houvesse perdão. Era essa a situação e era esse o querer de Deus. Deus não permitiu o divórcio. Deus detesta o divórcio. Deus detesta o lar esfacelado. Nós temos responsabilidade com nossas casas. Meu querido, a responsabilidade com a casa é de um com outro, outro com outro, ou outro com um. Nós não podemos omitir a responsabilidade que temos com nossos filhos. Mas uma casa exige perdão quase constante. Existe perdão, tem que existir aceitação. Olha, meus queridos irmãos, normalmente todos nós, quando casamos, a gente pensa que casa com uma mulher ou casa com um homem, mas a gente vai perceber que todo mundo foi meio ludibriado. Porque ninguém se assuste com o que eu vou falar hoje. Até me perdoe já por antecipação do que eu vou falar. Mauro, quando a pessoa é namorada, a namorada é tudo bonitinha, tudo certo. Nunca parece com o cabelo tudo desarrumado, tudo parecendo um arapuá, né? É tudo certinho, né? Tudo bonitinho, se veste bem, tudo certinho, tudo corretinho. O namorado parece o rapaz mais responsável do mundo, né? Parece que é bom filho, bom pai, corajoso. Depois que casa, ele diz: uma barata! Ai!
Eu vou provar para vocês, e vocês não vão se escandalizar com o que eu vou falar, que durante o noivado, o namoro, ninguém conhece ninguém. Você sabe que o soltar gases é uma coisa normal entre o ser humano, né? É normal. Tem alguém que não fez isso? Nunca. Só aquele que não nasceu, tá? Eu quero saber o namorado que tem coragem de soltar uma flatulência caprichada perto da namorada. Alguém de vocês fez isso quando era namorado? Não aparecia um corajoso. Ou uma moça tem coragem de fazer isso perto do namorado? Muito menos, né? Eu me lembro, meus irmãos, eu era solteiro, muito tempo atrás, uns 300 anos atrás, tá? Aí, e eu estava conversando com a minha namorada, querendo ir embora, porque eu sentia que estava algo se remexendo. Então, e eu fui me esticando. Eu não fui arriscar um beijo de despedida, né? Eu fui me afastando. Porque se saísse alguma coisa, estava mais longe, né? Então. Mas, Mauro, eu saí correndo, porque eu não sabia o que estava vindo por ali, sabe? Agora, depois que casa, fica sem vergonha, né? Aí um pensa que o nariz do outro é privada, né? Isadola, é verdade. Eu nunca vi um marido sair, dá licença, esposa, que eu vou para tal lugar. Ok, volto. Alguém faz isso? A esposa não faz nada. Meus irmãos, mas depois que a gente casa, a gente vai se revelando. A gente vai pôr as unhas de fora. Entenderam? Então, meus queridos irmãos, mas nisso daí, então nós temos defeitos. Nós temos defeito. Você não casou com um homem que não tem esse defeito. E daí, pastor, passa o tempo e a gente começa a roncar. Né? Parece um D8 destruindo uma mata, né? E mulher também ronca, não é só homem, então. Mas se a gente descobrisse que a mulher roncava antes, será que a gente casava? Se descobrisse que o homem roncava, será que. Vê bem. Então a gente vai ter um bando de surpresas no cotidiano, vai tendo essas surpresas, e algumas surpresas até desagradáveis. Meus queridos irmãos, mas essas coisas muitas vezes podem ser até coisas que tem uma certa dificuldade com o relacionamento. Eu sei que eu ronco bastante, e faz quase 300 anos que a minha esposa tolera o meu ronco. Eu também tolero o dela, né? Então não tem muita novidade. Mas daí, pastor, esse tempo atrás nós estávamos viajando. Aí a nossa filha foi dormir no mesmo quarto que a gente. Ele estava sem quarto nos hotéis lá, então foi dormir no mesmo quarto. Quando ali pela madrugada eu acordei e perguntei: Zé, cadê a Alessandra? Ela disse que ela foi dormir no carro porque ela não aguentou o seu ronco. Cadê a Alessandra? Sumiu. Então vê bem, mas minha esposa faz 300 anos que aguenta o meu ronco. Mas será que ela soubesse, ela teria casado comigo? Ou eu aprendi a roncar depois de casado, também não sei, tá? Bem, afinal, então, quer dizer, nós temos que nos aprimorar, meus queridos irmãos, que os relacionamentos não são perfeitos. Nós temos que ter habilidade, o sentimento de perdão, de
aquelas coisas que forem toleráveis, nós tolerarmos, nós ajudarmos, nós temos a devida cumplicidade de marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, um ajudando o outro, se perdoando, nunca levando amargura para lugar nenhum, nunca tendo mágoa em nenhuma circunstância. Não conserve mágoa de seus pais, não conserve mágoa de seus filhos, não conserve mágoa de seus irmãos, não conserve mágoa de ninguém. Não conserve mágoa dos seus amigos, porque se há um sentimento idiota no mundo, é tal da mágoa. O salmista diz, há 3.000 anos atrás, engraçado, numa época que não existia medicina avançada, ele disse: enquanto tive mágoa, os meus ossos se apodreceram. Algum tempo atrás foi realmente diagnosticado, Dr. Isadoli, que a mágoa produz um tipo de enzima, uma química que realmente ela causa osteoporose no ser humano. E nós, sabe, muitas vezes nós somos perdoador para todo mundo e não somos perdoadores na nossa família. Ah, bela idiotice! Como somos bocós, como fazemos isso, sabe? Meus queridos irmãos, e não fique esperando que ninguém peça perdão para você perdoar, não. Não fique esperando, não. A Bíblia não diz para você, se o seu irmão chegar a pedir perdão, você perdoe. Não diz isso. Ela fala simplesmente: perdoe. 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 Se você perdoar sem ele ter vindo pedir perdão, é só seu crédito que aumenta. O que é melhor, ter crédito ou ter débito? Ter crédito. Então vamos ter crédito, vamos nos acumular de crédito. Eu vi um provérbio de um sábio chinês que disse: a mágoa é um veneno que nós fazemos para os outros, para quem nós temos mágoa, que não tem raiva, e quem bebe somos nós. Vocês entenderam? Não tenha mágoa, não conserve mágoa, muito menos da sua casa, muito menos da família. Seja perdoador. Pai, estenda a mão para os seus filhos. Filho, estenda a mão para o seu pai. Marido, estenda a mão para a sua mulher. Perdoe, compreenda, seja compreensivo, seja extensivo no perdão. Seja extensivo no perdão. Porque, meus queridos irmãos, e muitas vezes nós pais, muitas vezes somos durões, metidos a machão, nunca temos a facilidade de dizer: meu filho, eu te amo, minha filha, eu te amo. E daí, Ney, chega um homossexual e diz para os filhos da gente: eu sou apaixonado por você. Entendeu? Entendeu? Meus irmãos, isso é sério. Isso é sério. Será que nós temos sido com a nossa família profícuo em declarar amor? Meus queridos, e uma outra coisa, sabe, pastor Otto, eu sempre encontro pessoas, quando eu vou falar sobre relacionamento, vejo o relacionamento machucado, daí eu pergunto: o amor desapareceu, nós não sentimos. Meus queridos, isso é uma idiotice. Isso é uma idiotice. Amor bíblico não é amor de sentimento. Amor bíblico é o amor de atitudes. É atitudes positivas que você tem que ter com o seu pai, com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos. É atitude positiva. Você pode ser que nem o sentimento pode estar até esvaziado. Você não sente talvez aquele fogo, daquela paixão, mas tem atitudes positivas, atitudes boas para com quem você vive, para com a sua família e para a sua casa. Vocês entenderam? E quando você tem atitudes boas, atitudes positivas, você vai construindo sentimentos positivos. Aquilo que nós chamamos amor à primeira vista, aquilo lá é uma imbecilidade, que nós podemos chamar de paixão. Aquilo lá não é inteligente. Mas quando o amor realmente nós encontramos lá em Coríntios, ele sofre, ele compreende, ele tolera, ele apoia. É esse amor que a família precisa ter. Meus queridos, há um provérbio árabe que diz que a família é como um arco de pedras. É como um arco de pedras. O arco de pedras, meus irmãos, ele não tem argamassa.
O arco de pedras, ele não tem cimento, ele não tem concreto, ele não tem nem um parafuso ligando ao outro. São as pedras, uma encaixada, pastor Otto, sobre a outra, com um entalhe certinha no perfeito lugar, e ele se torna uma coisa tão forte, pastor Eusete, que pode ter toda a pressão de uma muralha inteirinha, com milhares de toneladas em cima, aquele arco de pedra se sustenta. Assim, diz a sabedoria árabe, assim deve ser a família. Todos nós, como pedras, bem alicerçadas, sedimentadas sobre atitudes positivas, com amor, com solidariedade, com companheirismo, com submissão, com unidade, cada coisa no seu devido lugar, porque a pedra que é para ser quadrada, ela tem que ser quadrada, a que é retangular tem que ser retangular, a que é triangular tem que ser triangular, e afinal, cada pedra até que forma o arco, e esse arco perfeito, ele sofre qualquer pressão, e quanto mais pressão, mais aquele arco se fortalece, mais força ele tem, e ele resiste a qualquer pressão. Então, meus queridos irmãos, hoje existe uma pressão maligna para tentar destruir a família. As pressões de todo lado, a televisão, a internet, as más programações, as más amizades, as novelas, tudo isso são pressão que cai sobre o arco da família. Mas quando a família está bem alicerçada, bem sustentada, cada pedra no seu devido lugar, não há pressão do inferno que possa destruir uma família cristã. Eu lembro-me de uma palavra de John Wesley, que disse: nem todas as forças do inferno reunidas e unidas poderão arrebatar dos braços de uma mãe um filho da mãe que ora. Entenda isso aí. Nós, pais, mães, somos sacerdotes de nossa casa. Somos sacerdotes de nossa casa. Não vamos descuidar. Que a nossa família esteja bem alicerçada, pastor Isadoli, como pedras realmente encaixadas. Não importa a pressão que venha do resto do mundo, a pressão mais horrível que seja, todas as lutas de Satanás contra a sua casa, a sua família é um arco de pedras que nada pode destruir. Se a família for assim, para encerrar, eu lhes digo uma coisa, meus irmãos: a televisão não pode destruir a sua casa, a internet não pode destruir as suas casas, a violência não pode destruir sua casa, as drogas não podem destruir sua casa, uma gravidez de adolescência não pode destruir sua casa, o álcool não pode destruir sua casa. O único que pode destruir a sua casa é você mesmo. Nem o diabo pode destruir sua casa, viu? Nem o diabo. Porque nós encontramos uma palavra de Deus proferida por Jeremias que diz: e lutarão contra ti, guerrearão contra ti, combaterão contra ti, mas eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Então saiba de uma coisa: saiba de uma coisa, que as forças do inferno, meu irmão, as forças do inferno não estão envolvidos, meus pastores, minhas pastoras, meus líderes, para destruir a família do Fernandinho Beiramar, não, pastor Otto. Essa já está destruída. A droga já destruiu, a corrupção já destruiu, os malfeitos, a bandidagem já destruiu. Os demônios, as forças do inferno pressionando sobre esse arco de pedras que é a sua família. Mas se as pedras estiverem no lugar errado, se a pedra que é triangular, ela estiver no lugar errado, ela se destrói. Então a família tem que ser no lugar certo. A esposa submissa, o marido reverenciando, os filhos sendo amados e queridos, cada um no seu devido lugar. Não há força do inferno que possa destruir. Não há força do inferno. Mas só a nossa irresponsabilidade é que pode destruir a nossa casa. Somente a nossa deslealdade é que pode destruir a nossa casa.
Portanto, povo de Deus, povo do Senhor Jesus Cristo, povo de Deus, eu estou encerrando e quero dizer a você: a sua família é um arco de pedra. E repita comigo uma coisa: pelejarão, diga comigo, pelejarão, combaterão, guerrearão contra a minha família, mas o Senhor dos exércitos está comigo e com a minha família para me defender, para guardar de todo o mal, em nome do Senhor Jesus. Vamos aplaudir o Senhor Jesus.